Há um mês, Foz do Iguaçu conta com uma nova empresa que administra o transporte coletivo na cidade. No início, as reclamações de atraso e ônibus lotados eram frequentes. E agora? Será que tudo já foi resolvido? É claro que nós fomos às ruas para conversar aí com quem depende do transporte. Vamos ver a matéria. Nos pontos de ônibus não é difícil saber a opinião dos populares. Na espera interminável pelo transporte coletivo, os passageiros compartilham as primeiras impressões da nova administração do transporte de Foz. As reclamações sobre a falta de ônibus ou atraso nos horários são quase unanimidade. Meu Deus, é muito demorado. Você fica mais de 40 minutos, quase uma hora esperando o ônibus e não tem ônibus. Tem quem reclame também da lotação dentro dos veículos. Depois vem muito cheio, ontem mesmo estava muito cheio. De acordo com a assessoria da empresa Santa Clara, neste momento cerca de 75 ônibus estão operando pela cidade. A previsão é de que ainda nesta semana novas linhas sejam implementadas e comecem a funcionar. Todas essas decisões estariam sendo tomadas baseadas em um estudo feito pela própria empresa de transportes em parceria com o Fostrans. Fostrans e a Santa Clara estão desenvolvendo uma pesquisa para ver quais regiões da cidade estão aumentando a demanda. Nos primeiros dias o Fostrans recebeu várias reclamações de atrasos, já diminuiu consideravelmente, mas ainda ocorre um atraso ou outro e que a gente está estudando os motivos desse atraso. Além do período de adaptação, outra alegação da concessionária é o retorno da vida sem pandemia, mesmo que aos poucos. Sem a obrigatoriedade de máscaras e com os números do coronavírus diminuindo, de acordo com eles, a demanda para o transporte coletivo fica ainda maior. As pessoas estão saindo mais de casa, voltando ao trabalho, saindo um pouco do home office. Então a tendência é que a demanda de passageiros vai aumentar, Tanto o turista que vai voltar para Foz, vai pegar o ônibus, como os moradores de Foz, a tendência é aumentar todos os dias. Enquanto as coisas não entram nos eixos, alguém precisa arcar com as consequências. E aí, sem qualquer novidade, sobra para o trabalhador. O Leandro é gerente de uma loja que fica na Vila Portes. Há um mês ele vem precisando adaptar escalas dos funcionários que estão sofrendo com a falta de ônibus. A gente está tendo uma situação de revolta, porque desde que foi mudado para essa empresa nova, a gente não teve um elogio. Nem mesmo eles dizendo que os ônibus são novos, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, que seria só vantagens, Não, porque não passa no horário combinado, os horários de tabela não são cumpridos. Os ônibus vazios, eles não param para os funcionários. Os ônibus, por exemplo, que as lojas aqui abrem mais ou menos 7h30, 8 horas. Eles têm horários que, se a pessoa pegar nos bairros, chega aqui atrasado ou 1h30, 2 horas antes. Aos poucos, eles tentam readequar os horários. Mesmo assim, os funcionários correm o risco de serem descontados no salário. Eles têm um cartão ponto para bater, entendeu? Então, se não chega no horário, ele é descontado. Aí a gente tenta manipular um funcionário ou outro, mas tem funções, por exemplo, um operador de caixa. Ele tem que ficar até o final da função dele, até os últimos clientes saírem. Essa pessoa, por exemplo, chega em casa, que é para sair aqui, pegar o ônibus 6h40, chegar em casa, no lugar mais longe da cidade, 7h30, 8 horas, está chegando em casa 10 horas da noite, porque não tem ônibus que leva ele até o terminal. O ônibus que a Keila usa para ir ao trabalho está passando com 30 minutos de atraso. Além disso, ela nos conta que, na maioria das vezes, passa lotado e o motorista acaba não parando no ponto. Aí a vendedora se atrasa e precisa trabalhar até mais tarde para compensar. A sensação, fácil de descrever. Nervoso. Meu Deus, eu já chorei no ponto já de tanta raiva de você passar uns 5 ônibus seguidos e você dá com a mão e o ônibus não para você. É muito triste, é revoltante na verdade, porque a gente não está pedindo um favor, A gente está pagando. Eu não quero saber se vocês pediram 60 dias para resolver ou não. Quando eu estou aqui no estúdio, eu não sou amigo de ninguém. Eu estou aqui para defender o que as pessoas trazem para o Tribuna da Massa. Aqui nós somos profissionais e vamos ser sempre. 30 dias já era para ter resolvido o problema. E tem outra que eu levo para você aí de casa. Tá todo mundo reclamando. Ou, não sou eu.
Não adianta vocês ficar bravos comigo, não sou eu não ando de ônibus. Mas quem tá andando tá reclamando. Vocês podem procurar nas redes sociais, não tem um elogio em relação à nova frota. Mas Flávio, é muito cedo. Era cedo com uma semana, era cedo com 15 dias. Agora já se passaram 30 dias. Gente, eu falei desde o primeiro dia. Coloca a pessoa para fazer rota, para fazer a logística do sistema. Pessoas que andam de ônibus e conhecem a cidade. A galera do ar-condicionado nem sabe onde fica o Porto Meira. Pensem bem. Nós não estamos aqui para bater, mas estamos aqui para fazer a voz do povo valer. E nós vamos mostrar. E ainda hoje eu vou falar sobre esse assunto aqui no Tribuna da Massa e nós queremos respostas. Não interessa se eu conheço, não interessa se me trata bem na rua. Aqui, se não funcionar, o Tribuna vai pro pau e nós vamos mostrar o que está sendo feito. Tá certo? Este é o nosso papel, é dar voz para a comunidade. As pessoas estão se expressando no Facebook o tempo inteiro. É só vocês entrar em qualquer grupo da cidade, grupo grande, como Elogios e Reclamações Foz, quanto tantos outros por aí, você não encontra um elogio sequer. Agora, vamos resolver de uma vez. Ah, é uma medida paliativa, Flávio? Eles têm 60 dias para se adaptar, mas 30 já se passaram e a qualidade ainda não chegou a 20% do que a população merece. Ainda hoje nós vamos falar sobre isso aqui, doa quem doer. E não tem conversa. É um minutinho, nós vamos querer resposta do povo. Vamos pra cima, bicho. Aqui não tem essa conversa. E sobre essas reclamações, nós vamos ao vivo com a repórter Amanda Gomes, que está com o diretor superintendente do Fostrans. E ele vai falar ao vivo com você de casa para falar sobre o que está acontecendo. Olá, Amanda. Boa tarde. A informação é com vocês. Oi, Flávio, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Tribuna da Massa e também para todo mundo que utiliza aí do transporte público. Vocês sabem que a gente vem acompanhando todo esse processo da mudança da empresa que faz a gestão aí do transporte público em Foz do Iguaçu, desde lá do começo, desde antes dessa mudança, e quando mudou tudo, a gente está acompanhando como é que está evoluindo isso, como é que está sendo a resposta do usuário do transporte coletivo. Para isso, a gente precisa de algumas respostas e quem vai nos responder essas perguntas é o Licério. Licério, a gente viu que muitas pessoas ainda estão reclamando da falta de ônibus, sentem ainda que tem menos ônibus, que passam com menos frequência. Como é que está sendo o processo disso? Boa tarde, Amanda. Na realidade, hoje já não tem menos ônibus. Hoje nós já atingimos 83 ônibus, portanto superior àquilo que vinha sendo operado pelo consórcio Sorriso. E desses 83 ônibus, 74 estão em operação e semana a semana a gente vem implantando novas linhas. Já emitimos ordem de serviço para atender a linha 107, que agora a gente está juntando com a linha 65, que atende o universitário, portanto vamos atender a região ali do bairro Itaipu, mais o universitário, mais a linha 350, mais um carro para 320, enfim, essa semana entra em operação mais 5 linhas que estarão sendo atendidas pelo transporte público. Uma outra informação bacana também é que os ônibus, aqueles que são sem ar-condicionado, vêm sendo substituídos semana a semana. Sábado passado foram substituídos 5 ônibus, então saiu 5 sem ar e entrou mais 5 ônibus com ar-condicionado. E na medida que venha novos ônibus vai acontecendo dessa forma mesmo. E sim, nós pretendemos chegar aí pelo menos a 90 ônibus em operação, em torno de 100 ônibus no total da frota. E com isso a gente pretende trazer uma qualidade melhor ainda daquilo que está sendo aplicado hoje, que percebe-se pelo que nós temos de registro do 156, daquilo que a gente vem falando com o cidadão, com as lideranças, com a Câmara Municipal, é que hoje já está se percebendo. Passado 30 dias desse novo contrato, desse contrato emergencial, a gente começa já a sentir as melhorias do transporte público. A gente sabe que vocês estão fazendo pesquisas, né, ouvindo a população também, entendendo como é que funciona o transporte aqui para fazer de uma forma melhor e mais efetiva. Vocês sentem que o pessoal está respondendo, está começando então a sentir essa diferença e esse aumento dos carros? Especialmente através do 156.
a gente vem acompanhando dia a dia tudo aquilo que a gente recebe de demandas através do 156 e falando com o cidadão. Essas demandas, essas reclamações, esses pedidos que a gente recebe, eles também servem de subsídio para as nossas tomadas de decisão daquilo que deve ou não deve ser mudado. Muito obrigada por nos receber e também por esclarecer as dúvidas. É isso, então fica até essa dica aí para quem... eu pegava um ônibus, passava tal horário, tô com dificuldade, o canal 156 tá aberto para reclamações, pedidos, enfim, da população, tá? Volto contigo, Flávio. Obrigado, Amanda, pelas suas informações. Olha, com todo respeito ao trabalho que o senhor está fazendo, seu Licério, com todo respeito à tua correria, mas eu acho que estão te informando errado. Não estão passando a realidade para o senhor, porque não está melhor, não. Você vai me desculpar, nós não vamos ficar escondendo nada de ninguém aqui. Esse é um programa que não se cala por nada e nem por ninguém vai calar. E não está do jeito que o senhor está falando. Então o senhor reveja bem, porque tem muito funcionário que vai passar só aquilo que o senhor quer ouvir. E é esse o motivo de muitas falências de gestão. Porque funcionários puxa-sacos em volta, fala só aquilo que o líder quer ouvir. E é aí que uma empresa definha. É aí que uma administração definha. Então, se ninguém falou pro senhor melhorar, desculpa, não melhorou. E eu falo com muita gente que vem aqui na emissora reclamar e pedir uma solução. Então, reveja, eu entendo o seu esforço. Eu tô vendo que o senhor tá trabalhando, que o senhor tá correndo, que o senhor pegou um abacaxi para descascar que não era teu. Mas, na boa, gente aqui, tem repórter aqui, que está se atrasando para vir trabalhar porque fica 40, 50 minutos no ônibus, no ponto, esperando passar o ônibus. Quando não passam direto, erga a mão, opa! Vai embora o busão, a pessoa fica esperando. Então, veja bem, meu querido, nada contra o senhor, mas melhorar não melhorou.